Olá, meus queridos, sejam bem-vindos às redes sociais da Igreja do Coração. Nós tentamos disponibilizar nas nossas redes sociais estudos como esse para edificação bíblica, né? Para que você se aproxime um pouco mais da Palavra de Deus e para que também nós possamos juntos aprender e desfrutar do texto sagrado que é tão importante para as nossas vidas. Infelizmente, em nossa sociedade, o texto sagrado, por vezes, ele é desprezado. Ele é ignorado, né, em muitas instâncias do tecido social, né? Há um desprezo ao texto sagrado. Se não velado, se não direto, indireto, né? Com o empoeiramento dele nas gavetas guardadas. Mas o texto sagrado ele é importante para que nós possamos compreender espiritualmente a vontade de Deus para as nossas vidas e funcionamento também. Se o tecido social hoje, se a sociedade hoje vivesse e compreendesse os desígnios de Deus através de sua palavra, nós teríamos muito mais tranquilidade e paz e não teríamos tantos problemas como temos hoje se estivéssemos no centro da vontade de Deus, né? Certa feita, Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter de seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei sua terra. A nossa terra precisa de Deus. Nós precisamos conhecê-lo, precisamos fazer a sua vontade. E muitas vezes o afastamento de Deus nos leva a esse processo entrópico, né, de autodestruição, de egoísmo, de hedonismo, de antropocentrismo, que leva sempre o homem à ruína. E quando nós estudamos o texto sagrado, nós aprendemos mais. Por isso que a Igreja do Coração disponibiliza nos seus canais de comunicação estudos bíblicos como esse. Toda quinta-feira, 8 horas, nós estamos transmitindo para você um estudo bíblico no livro de na carta de Romanos. Até poucas semanas atrás era o livro de Atos dos Apóstolos, agora é a carta aos Romanos. E assim vamos seguindo. A cada quinta-feira, 8 horas da noite, para você. Romanos. Na semana passada, introduzindo já a nossa conversa de hoje, na semana passada, nós falamos sobre o capítulo 4. Na semana retrasada, o capítulo 3, falamos sobre a universalidade do pecado, né? E o apóstolo Paulo encerra o capítulo 3 falando sobre a justificação pela fé. Que o pecado como dívida contraída, ele é impagável. Nós não conseguimos pagar. Por mais boas obras que façamos, segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina apostólica cristã, por mais boas obras que façamos, jamais conseguimos equiparar o preço da dívida do pecado que contraímos. Então nós somos indesculpáveis diante de Deus. Somos pecadores, destituídos da glória de Deus, né, por causa do pecado. Isaías vai dizer que nossas iniquidades, nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. Então nós precisaremos de ter aí, para essa separação não ter o efeito de nos distanciar mais de Deus, nós precisaremos de ter uma ponte, né? E aí o Mestre Jesus vem e diz: eu sou essa ponte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que Jesus é aquele que anula as nossas transgressões e que nos justifica. E o capítulo 3 termina explicando isso, essa justificação pela fé em Jesus. Jesus justifica os nossos pecados, ou seja, ele perdoa as nossas transgressões e ele nos justifica do pagamento. Nós não conseguimos pagar, ele paga por nós. Depois, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vem e explica como que Abraão também foi justificado pela fé em Cristo Jesus, a importância de compreensão da justificação pela fé. Abraão também é justificado. E agora no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai prosseguir, explicando aí as consequências, né? As consequências dessa justificação pela fé em Cristo Jesus. Acompanhem comigo aí, na sua tela. Nós vamos ler o capítulo 5 juntos e nós vamos depois comentar. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus.
Não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nós, em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco, por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Como eu falei, o apóstolo tinha introduzido aos irmãos de Roma e a nós também a ideia da justificação pela fé em Cristo e não por obras meritórias, obras que conferem algum tipo de graça, né? Mas pela fé em Cristo Jesus que nos leva a fazer as obras, né? A ordem, o apóstolo tenta aí mostrar que a ordem não pode ser invertida, que nós precisamos entender que a justificação ela é pela fé, e aí nós praticamos as boas obras porque somos justificados prioritariamente pela fé em Cristo Jesus. Mas é interessante aqui que o apóstolo, nessa porção do texto, vem nos trazer os frutos, né? São 3 frutos aqui desta vida de relação com Deus, desta vida justificada por Cristo Jesus. Uma pessoa justificada em Cristo Jesus, ela tem esses 3 frutos: paz, alegria e esperança. Ele dá prosseguimento, ele explica a justificação e aí ele fala, olha, quando você é justificado, acompanha você paz, alegria e esperança. Paz, alegria e esperança podem ser considerados dificílimos em meio à tribulação, né? Em meio ao sofrimento. Agora mesmo, nesse momento, a gente está passando por um momento muito difícil na nossa nação. Estamos, muitos de nós, perdendo entes queridos, estamos perdendo muitos amigos queridos, e no meio de uma pandemia em que há uma espécie de varredura, né? Um pente fino aí, uma loteria, uma doença que algumas pessoas pegam e não sentem nada, outras pegam e são levadas a óbito e falecem. Então, de certa forma, muitos homens e mulheres têm falecido, muitos dos nossos queridos. E aí tem essa sombra da morte, né? Esse vale da sombra da morte, quase que o tempo inteiro. E uma tribulação, medo, angústia que nos persegue, que nos né, coloca nós e a nossa família em constante estado de tensão e de alerta. As autoridades políticas fazendo uso político da pandemia, juízes fazendo uso político da pandemia, enquanto isso pessoas morrendo, né? E nós com medo, temor, sofrimento. Mas aqui vem uma pegada aqui, né? O apóstolo Paulo vem nos ensinar que se somos justificados em Cristo Jesus, de fato, meus irmãos, esses 3 frutos acompanham a árvore: paz, alegria e esperança, né? A paz que excede o entendimento que vem de Cristo, a alegria do Senhor, que é a nossa força, e a esperança que ela só é encontrada naquele que de fato tem um compromisso, tem uma vida de caminhada perseverante na presença do Senhor. Paz, alegria, esperança. Se você não a tem, se você está deixando que as circunstâncias ou o mundo em que você vive sufoque sua paz, sua alegria, sua esperança, talvez é preciso você repensar um pouco e priorizar a fé em Cristo Jesus ao invés de determinados dogmas da sua estrutura religiosa. Talvez seja preciso você entregar-se a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aqui o apóstolo diz
que a gente é justificado pela fé. E quando a gente é justificado pela fé, a gente tem paz com Deus, por meio de Jesus. Não por meio da nossa estrutura religiosa. A estrutura religiosa ela é apenas o meio pelo qual Jesus é anunciado. Jesus ele é anunciado através da estrutura religiosa. Mas Jesus é mais importante do que a estrutura religiosa. É Jesus que promove essa paz, né? Por meio do que? Da fé. Né? Para o encontro da graça, a graça de Jesus. Nem no versículo 3, né? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Percebe que aqui o apóstolo Paulo usa a expressão nos gloriar. Olha, nós nos gloriamos na tribulação. Depois Tiago vai dizer que a tribulação produz perseverança. O apóstolo Paulo diz isso aqui também, né? Mas depois Tiago usa também o mesmo termo, usa a mesma expressão. Então você vê que aqui é um claro ensinamento de que a tribulação ou o sofrimento que nós estamos passando, ele não pode ser desperdiçado com a ansiedade, com os temores. Ele não pode ser desperdiçado com toda essa estrutura medonha que nos cerca. A tribulação, ela tem que ser aproveitada pelo cristão como um produtor de perseverança. Então, se você é um cristão e passa por tribulação, glorie-se na tribulação, agradeça na tribulação, porque você está tendo uma oportunidade de desenvolver a perseverança. A perseverança vai levar a um caráter aprovado. Olha a cadeia de eventos que ocorre. A tribulação produz perseverança, perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. A esperança não vai nos decepcionar, porque Deus derramou o amor dos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então o apóstolo aqui leva os irmãos de Roma a uma reflexão de que nós não podemos desperdiçar nem mesmo as agruras da nossa vida. Então, se você está passando agora por meio de uma grande tribulação, um grande sofrimento, medo, temor, saiba que paz, alegria e esperança são frutos que vão ser desenvolvidos naturalmente na sua vida, apesar das circunstâncias. Tenha paz com Deus, deposite sua fé em Jesus. Desfrute da alegria do Senhor, que é a sua força. E viva perseverantemente, perseverando, esperando o que há de melhor, esperando de forma positiva, clara e com muita fé em Cristo Jesus, que isso tudo vai passar. E que, ainda que não passe, Jesus é com você para produzir paz que excede o entendimento. Para produzir paz que excede toda a compreensão humana, materialista, lógica, e que só crê naquilo que vê. Porque nós cristãos somos chamados a crer naquilo que nós não vemos, a crer com esperança firme nas promessas do Mestre Jesus e crer, muitas vezes, contra as circunstâncias que nos cercam. E essa crença contra as circunstâncias que nos cercam, não permitindo que as circunstâncias que nos cercam nos guiem, mas permitimos que sejamos guiados pelo amor de Deus, justificados pela fé em Cristo Jesus, é que nos concede paz, alegria e esperança. Então tenha paz, alegria e esperança em Cristo Jesus, tenha paz, alegria e esperança em Cristo Jesus, depositando a sua fé nele. Depositando a sua vida aos pés da cruz e permitindo que Jesus, de fato, seja o seu Senhor e o seu Salvador. O apóstolo vai continuar, a partir do versículo 12 até o versículo 20, trazendo-nos esta vida em Cristo, né? Essa paz, alegria e esperança sendo vivenciada em Cristo, mas como que às vezes a gente perde isso tomando decisões ou mesmo caminhando para fora da vontade de Deus, como Adão caminhou. E ele vai usar o exemplo de Adão, aqui no versículo 12, acompanhe em sua tela. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até a morte, até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto,
Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus como consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pelas transgressões de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo tenta, a todo instante, explicar para os irmãos de Roma, e os irmãos de Roma têm dificuldades semelhantes às nossas de compreender a vontade de Deus, de compreender os planos de Deus, né? Nós também temos a mesma dificuldade de compreender que o rito religioso ou a lei religiosa, ela cria uma estrutura boa para que nós possamos cumprir um propósito de Deus, mas se ela está colocada acima de Deus ou acima de Jesus, ela trabalha contra o seu propósito. E o desejo de Deus é que você entenda que, primeiramente, Jesus deve ser entronizado no seu coração. Jesus deve ser o rei da sua vida, a fé em Jesus. E aí o apóstolo vem explicar que você é justificado por Jesus, e os frutos da justificação são paz, alegria e esperança. E agora ele entra com essa ausência de paz, ausência de alegria e ausência de esperança, oriunda da consequência do pecado. Né? O pecado e a morte. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, então o pecado entra no mundo por um só homem, Adão. Você sabe, você conhece a história, Gênesis capítulo 3, Eva tem um diálogo com a serpente, depois Adão entra na história e aí a coisa degringola e a gente acaba sendo tocado, maculado, manchado pelo pecado, e o pecado traz sua consequência. O apóstolo Paulo disse um pouco antes, aqui no capítulo 3, que o salário do pecado seria a morte, né? Então a distância de Deus, a morte eterna, o distanciamento da vontade de Deus, que pode gerar problemas eternos para o ser humano, né? Então, este homem traz o pecado. E aí vem aquele que traz a salvação para a consequência do pecado. A salvação para a presença do pecado, a salvação para o pecado, que é Jesus. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim também a morte passa a todos os homens. Mas por um só homem também, mediante o dom gratuito de Deus, entra a salvação do pecado. E ele mostra, ele descreve aqui que as ações de Adão, as ações de Eva e dos filhos de Adão, né, a consequência da descendência adâmica do homem chamado homem natural. O homem natural, ele por princípio natural, ele é de consequência e de natureza maligna. E aí, por mais que o homem maligno tente inventar teorias para fazer de conta que ele não é maligno, né? Como Rousseau, por exemplo, né? Jean-Jacques Rousseau tenta trazer a ideia de que o homem ele é bonzinho, né? Ele é bonzinho e a sua bondade é inerente, e que o homem bonzinho só se corrompe ou só se torna mal quando ele se envolve com a sociedade que é má, né? O homem é bom, que corrompe o homem é o meio que ele vive. É uma falácia russoniana que tenta trazer a ideia de que o homem ele não tem o coração corrompido. Mas a gente sabe muito bem que o homem tem um coração corrompido, egoísta, egocêntrica, desde a queda. Desde que Adão e Eva tomaram a decisão e se corromperam, e aí a descendência do homem natural ela é de se corromper. Inclusive,
o homem tenta criar justificativa para essa sua própria corrupção, do seu próprio coração, tentando pintar uma imagem de si mesmo, de bonzinho, né? E tentando colocar uma culpa no exterior e não no interior. Nós somos concebidos em pecado e o pecado, por vezes, guia as nossas vidas e nós temos o pecado internamente implantado em nossos corações como herança natural de Adão. E essa herança natural, ela traz uma consequência natural. A herança natural, ela traz a condenação de morte natural. Mas aí entra Jesus. Por um só homem entrou o pecado da morte, pelo pecado assim a morte passou a todos os homens. Também por um só homem entra a salvação, mediante a graça. Favor imerecido. O apóstolo Paulo trabalha nessa parte do texto um outro conceito, que é graça, um favor que nós não merecemos. E Jesus morre no nosso lugar, e ele é sacrificado pelos nossos pecados. E aí Jesus, que não houve que não houve sombra de variação, que não houve pecado nele, ele paga uma dívida que ele não cometeu para a nossa salvação gratuitamente. Graça, sem nós merecermos. E aí essa natureza maligna, essa natureza oriunda da descendência de Adão, ela é chamada, ela é convocada à crucificação em Cristo. O apóstolo Paulo usa essa expressão, né? Já fui crucificado em Cristo. Então o homem natural é crucificado e morre, para nascer nele agora o homem sobrenatural. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. O apóstolo vai dizer aos irmãos de Corinto, no capítulo 5, versículo 17. O mestre Jesus, na conversa que tem com Nicodemos, né, um político religioso da época, e onde ele expressa uma das frases mais famosas da história, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No capítulo 3 de João, Jesus vai tentar explicar para Nicodemos esse novo nascimento, né? O homem natural vive com uma consequência natural, mas aí o homem natural se depara com a natureza de Jesus, pura, santa, perfeita. E essa natureza de Jesus paga a dívida desse homem natural e fala assim: meu filho, olha, eu estou pagando a sua dívida. Pula para o lado de cá. Vem para o lado de cá. Eu vou justificar você. Eu vou derramar você gratuitamente o meu perdão. Vem para cá. E aí ele te convida a viver no sobrenatural. E agora o homem natural é convidado a viver no sobrenatural, vivendo a exemplo, a imagem e nas pegadas do Mestre Jesus, se esforçando para deixar de ser homem natural. Já te adianto, já te oriento, já te adianto que você não vai deixar de ser homem natural enquanto você estiver vivendo nessa terra. Enquanto você não for glorificado no final de todas as coisas, você será homem natural. Vai lutar sempre a carne lutando contra o espírito. Sempre vai ter. Mas há um convite de Jesus para que esse novo homem, essa nova vida, seja vivida na busca constante e contínua pelo sobrenatural de Deus, pela nova vida, pelos elevados padrões morais e éticos que Jesus vai nos concedendo e nos convidando a viver. Conduta, religião, padrão, escolha, essa vida com Jesus, ela é uma vida que você tem um convite de vivê-la mediante a fé em Cristo Jesus, mediante a sua entrega, arrependimento e confissão. Mas é você que pode decidir por isso. Não dá para alguém decidir por você. Uma decisão por Jesus sempre é pessoal. Uma decisão por Jesus sempre é uma entrega voluntária. Uma decisão por Jesus sempre é uma entrega de amor pelo entendimento. Nunca é forçando você a emocionalmente estar desestruturado ou gritar no seu... Não é assim. Uma decisão por Jesus é você compreender que do mesmo jeito que Adão trouxe para você uma herança maligna de condenação eterna e de consequências ruins, Jesus traz para você uma herança abençoada de salvação e de consequências belíssimas, maravilhosas, eternas. Onde nem olhos viram, onde nem ouvidos ouviram, onde jamais passou em coração humano, é o lugar que Jesus está preparando para a gente herdar quando nós estamos, de fato, entregues aos seus pés. Então aqui Jesus é esse que inaugura uma nova era, um novo momento na vida de um homem natural, de uma pessoa natural. Né? As transgressões resultam em condenação de todos os homens,
mas o sacrifício de Jesus na cruz por nós resulta em salvação. E esse é o desafio. O que o apóstolo Paulo tenta mostrar para os irmãos de Roma, que o desafio é sair de uma vida naturalmente condenável e a caminho da condenação final, para uma vida sobrenaturalmente perdoada, justificada por Cristo Jesus. E com essa justificação acompanha fé, com essa justificação acompanha paz, alegria e esperança no meio da tribulação, como nós falamos aqui. E com essa justificação conduz a uma vida regenerada, transformada, nascida de novo, que dá frutos oriundos desse novo nascimento, caminhando em direção à salvação eterna e à morada celestial. O convite divino para as nossas vidas é termos esta vida realmente assim. E aqui o que o apóstolo tenta fazer é que, se do mesmo jeito que há condenação em Adão, há salvação em Jesus, o novo Adão, aquele que convida-nos a viver uma vida em santidade na sua presença, mas antes disso, ele nos salva da condenação dos nossos pecados. Jesus é aquele que nos salva. Jesus é aquele que nos conduz à eternidade na presença de Deus. Jesus é aquele que, graciosamente, faz-nos um favor sem que nós mereçamos, morre no nosso lugar. Jesus é aquele que pode conduzir você também a pastos verdejantes e águas tranquilas, ainda que você passe a andar no vale da sombra da morte. É Ele que traz paz, alegria e esperança. É Ele que traz transformação de vida. Então converta-se a Jesus, entregue-se a Jesus, faça um compromisso com Jesus e permita-se desfrutar deste ensinamento aqui. Sair do homem natural e ir para o homem sobrenatural na presença de Jesus. E isso é uma coisa que só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Tome esta decisão. Pastor, eu sou um bom batista, sou um bom religioso. É insuficiente. É insuficiente, porque bons batistas e bons religiosos são naturalmente condenáveis. Seja um cristão, entregue a Jesus e reconheça-se diante de Jesus como um falho, pecador, e que de fato precisa do perdão, precisa realmente da transformação e da salvação. Então se entregue a Jesus hoje. Comprometa-se com Jesus. Permita que Ele faça parte da sua vida de forma prática. Eu vou orar por você daqui a pouco. Vou orar por esta reflexão que fizemos juntos hoje, por este momento agora e por esta decisão que você pode tomar aí na sua casa, aí onde você estiver. Uma decisão por Jesus, uma decisão por sair do natural e entrar no sobrenatural. Eu vou orar por você. E se você estiver tomando essa decisão, eu quero te encorajar a mandar um e-mail para a gente, dizendo assim: pastor, tomei uma decisão, ore por mim. Ore por mim, @igrejadocoração.com. É o e-mail. Ore por mim, @igrejadocoração.com. Vamos orar pela sua decisão. Você talvez tenha outros pedidos a fazer. Eu queria que orasse por minha vida financeira, minha vida conjugal. O que você tiver, mande uma lista e nós vamos orar por você. Estamos aqui como Igreja do Senhor, anunciando o Evangelho do Senhor enquanto Ele não volta para nos levar. Estamos anunciando e faremos o possível para que você se aproxime de Deus. Então nos envie um e-mail. Pastor, olha, eu tenho acompanhado os estudos, tenho sido muito abençoado. E eu quero não só ser abençoado, mas eu quero contribuir para que outros também sejam abençoados. Como é que eu faço para contribuir financeiramente com a Igreja do Coração? Quero dar uma oferta, quero dar o meu dízimo e fazer com que vocês possam ter mais condições de expandir aí essa pregação que é tão importante para outras pessoas, não só para mim. Você pode fazer isso. Você pode enviar uma oferta pela chave Pix, financeiro@igrejadocoração.com. financeiro@igrejadocoração.com. Você pode fazer uma transferência via chave Pix. Ou você pode fazer uma transferência via TED também. Você não está usando o Pix ainda? Tem na sua tela agora aí número da conta, agência, banco. E você pode fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, para que esse dinheiro seja usado para que outras pessoas também possam ter acesso a essa mesma mensagem que você está tendo. Nós precisamos expandir. Precisamos comprar materiais, nós estamos fazendo uso de materiais muito limitados aqui. Chega para você essa estrutura bonitinha aí, cheia de tecnologia, mas é graças a muitas gambiarras que nós fazemos,
graças a um coração muito de servo de pessoas que estão por trás dos bastidores. Essas pessoas que estão por trás dos bastidores se dedicam em pesquisar e em realmente se esforçar para fazermos uma gambiarra aqui com celulares e com uma série de equipamentos limitados para que chegue até você esta mensagem. Mas nós podemos ter uns equipamentos melhores. Para termos equipamentos melhores, precisamos que você contribua. Então dê o seu dízimo, dê a sua oferta, contribua para a gente poder fazer estudos com mais qualidade e para chegarmos mais longe ainda. Tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora pela sua família, por você. E nessa oração eu quero colocar também você que tomou uma decisão por Cristo Jesus. Sair do homem natural e começar a viver agora como um homem sobrenatural. Que você que entendeu que a justificação é por Jesus, que você que entendeu que do mesmo jeito que no caminho de Adão você poderia estar caminhando em direção à condenação, quer dar agora uma guinada na sua vida e se converter para o caminho de Jesus, para o caminho que vai conduzir você à salvação, o caminho da fé, o caminho de Cristo, o caminho da justificação nele, pela fé nele, mediante a fé nele, como o apóstolo Paulo diz. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoe agora meu irmão agora que me acompanha pelas redes sociais, me acompanha no vídeo. Seja com esta pessoa, abençoe e aguarde, proteja de todo mal, livre-a do laço do passarinheiro, livre-a do vale da sombra da morte, conduza-a na tua presença, mas, Pai, em nome de Jesus, prioritariamente, convença pelo poder que há no teu Espírito, para que ela se entregue ao Senhor e seja uma nova criatura, regenerada, transformada, entregue aos teus pés e caminhando na tua presença. A abençoe e aguarde. Cuide deste coração, cuide desta mente. Esta decisão tomada agora, Deus, seja selada pelo teu Espírito Santo, aliançada pelo teu poder. Salva esta vida, liberta, cura, santifica e faça caminhar no sobrenatural do Senhor, que ela possa se envolver cada vez mais na tua presença, na tua direção, na tua vontade, Pai. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus peço que o Senhor proteja esta pessoa, que o Senhor livre esta pessoa. Ore também agradecendo o Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e por aqueles que de nós podem e têm recursos para contribuir. Abençoe essas pessoas, seja com eles. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem dado. Que essas contribuições feitas sirvam, Deus, para a tua honra e para a tua glória, para aumentar e expandir a influência da tua igreja, do teu povo, da tua palavra. Que possamos chegar a lugares mais longe ainda, Deus, e que possamos fazer bom uso desses recursos. Glórias ao teu nome por tudo, é a nossa oração. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito, graças de Jesus seja sobre a vida dos que me acompanham agora. Em nome de Jesus é a nossa oração ao Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você. Até o nosso próximo encontro.